todos cantemos um canto que nasce da terra, canto novo de paz e esperança em tempos de guerra. Neste instante há inocentes tombando nas mãos de tiranos. Tomar terra, ter lucro matando, são esses seus planos. Lavradores, Raimundo, José, Margarida, Nativo, assumir sua luta, seu sonho por nós é preciso. Haveremos de honrar todo aquele que caiu lutando contra os muros e cercas da morte, jamais recuando. Eis o tempo de graça, eis o dia da libertação, de cabeças erguidas, de braços unidos. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato, entrando agora de forma de verdade definitiva, lembrando que hoje é domingo, 1º de novembro de 2020. Obrigado a você pela presença em nossa live matutina. Lembrando que domingo, geralmente, eu não faço live porque é dia de missa, é dia de celebrarmos o mistério da Eucaristia. Para quem é católico, para quem é evangélico, é dia de frequentar o culto, falar, ouvir um pouco mais o pastor, ou melhor, o seu diretor lá da sua igreja. Também é dia de você descansar um pouco mais, geralmente, para quem trabalha. Mas hoje, de forma excepcional, quero fazer essa live lembrando a todos e a todas, hoje é dia de todos os santos e santas. Então os caloteiros aí que falam que vai pagar dia de São Nunca, trate de pagar o povo, viu? Seus caloteiros, parem de querer bancar os malandros e pague aí, hoje é dia de todos os santos, dia de São Nunca. Também lembramos que hoje celebramos vários santos e santas que já conhecemos, e nesse século nós temos aí Carlos Cutes, que é bem-aventurado, né? Temos aí a Gandhi, né, que você não deve saber esse nome aí, eu vou falar agora, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a primeira santa brasileira, melhor, Maria Rita de Souza Brito Pontes, Lopes Pontes, é a famosa Irmã Dulce, ou Irmã Dulce dos Pobres, que nós celebramos aí, fez um ano, dia 13 de outubro, da sua canonização. Também temos aí os santos como São João Paulo II, o Papa São João Paulo II, São João 23. A gente, quando fala em santidade, nós imaginamos uma pessoa assim, apática, fora da realidade. Quando, na verdade, uma das frases de Dom Luciano Bergamin, que eu mais repito, Dom Luciano Bergamin, meu bispo emérito aqui em Nova Iguaçu, que para ser declarado santo pela igreja, é preciso ter uma vida de santidade. E muitas das pessoas que são santos, homens e mulheres santos, que nós podemos citar aqui, que às vezes nós citamos de forma assim muito particular, né? Por exemplo, Dom Adriano Hipólito, um grande homem, nossa diocese, bispo da diocese de Nova Iguaçu, emérito, faleceu em 96. Também temos aí nossos amigos que já se foram há alguns dias atrás, o nosso amigo padre Fernando Vanderbnabelle, também meu amigo diácono José Geraldo Bregunci, que faz 60 dias da sua Páscoa hoje, e tantos outros e outras que nós conhecemos em nossa realidade, que vivem a santidade já no dia a dia. Não é você ser santo somente daqui na vida eterna, é ser santo a partir do agora, do hoje. E a santidade não nos deixa à parte, fora da realidade. A santidade não nos coloca fora da caixinha. Na verdade, a santidade nos coloca nesse mundo cheio de dificuldade, de problema. A santidade nos coloca dentro de uma realidade onde as dores e o sofrimento dos homens, já diz Gaudium et Spes, né, que as dores, sofrimento e alegria dos homens desse século também são as dores e alegrias da Mãe Igreja. E nós somos a Igreja. O Evangelho que nós queremos ouvir, às vezes, é o Evangelho poético, bonito. Eu dizia outro dia, disse aqui também para vocês, que é muito bonito a gente às vezes ficarmos falando de forma muito poética. Não, porque é bonito demais a coisa no papel. Na prática é outra história. E quando se iniciou a celebração de Todos os Santos, a gente sempre pensa numa celebração de Todos os Santos, algo assim bem
distante, na verdade, quando surge a celebração de Todos os Santos, surge a partir da realidade da igreja celebrando os homens e as mulheres que eram mártires anônimos, homens e mulheres que eram colocados para morrer para os leões porque eram cristãos e ninguém sabia os seus nomes. Então a igreja resolveu trazer para o altar esses anônimos que davam as suas vidas nas perseguições de Diocleciano. Depois o Papa Gregório trouxe para nós essa novidade de celebrarmos os santos e santas, até porque para não desmerecer nenhum homem, nenhuma mulher, e essa intenção também de celebrar os santos e santas é celebrar também nós, homens e mulheres, que devemos ser santos, nos lembrando a nossa obrigação da santidade no dia de hoje, a dificuldade da santidade. E ainda, como de acordo com alguns textos, hoje é de celebrar a vocação, o dia de todo batizado, do Papa Francisco até o leigo que acabou de ser batizado agora, até do bebezinho que acabou de ser batizado agora, hoje é dia. Que a partir do batismo, nós ganhamos o direito à santidade. Contudo, nós ainda temos os santos inocentes que a gente celebra, que são aqueles e aquelas que nascem, ou melhor, são abortados e não conseguem nascer devido à ignorância da humanidade. E nós também celebramos esses santos, essas crianças que são assassinadas por pais e mães por motivos que não me interessa ficar julgando. Então hoje, dia de celebrar a santidade, nós celebramos ela não como um povo à parte, um povo que coloca a vida fora do altar. Nós levamos para o altar todo o sofrimento, toda a dor e a alegria que nós podemos ter nessa realidade. O evangelho que nós lemos hoje, o evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 1 a 12, é um evangelho profundamente que nos ajuda a refletir sobre nossas escolhas, sobre nossas práticas de fé. E essa prática de fé nossa tem que nos levar ao encontro de uma boa nova plena. Por isso Jesus, nesse evangelho, fala, a primeira coisa que ele fala, bem-aventurados os pobres. Tudo bem, nós às vezes queremos compreender a pobreza como algo bom, no sentido de não sofrimento santifica. Nós colocamos às vezes a pobreza como sendo um dom, um jeito de ser. Não, pobreza é falta de dinheiro mesmo, é a falta de comida. E no Brasil, cada vez mais, nós temos uma multidão de pessoas que não têm o que comer, que não têm o que vestir, e infelizmente nós queremos transformar a pobreza em algo simbólico, quando de fato é real. Lembramos que Todos os Santos é celebrado pela Igreja Católica Romana, a Igreja Latina, nossa igreja, nesse período, no 1º de novembro. Também é celebrado na Igreja Ortodoxa, de origem oriental, a partir depois do domingo do Pentecostes. Também é celebrada pelos anglicanos e luteranos, pelas igrejas históricas, e é uma festa que nos ajuda a motivar a santidade. Lembrando que em todas as missas dominicais, nós cristãos costumamos rezar: creio na comunhão dos santos e das santas, né? Creio na comunhão dos santos. Crer na comunhão dos santos é você buscar construir já nesta realidade o céu. Não adianta a gente querer crer na comunhão dos santos apenas de forma de boca, como diria Jesus, né? Com os lábios, mas sim com a plenitude. Assim, nós devemos buscar viver a santidade. Ontem eu dizia em nossa live ontem, lá no YouTube, eu dizia claramente aqui no YouTube, que a santidade não é uma propriedade da Igreja Católica. E também dizia que no céu não tem repartições, clérigos e leigos. No céu não existe repartição dos bonzinhos, dos que são ministros e dos leigos. No céu somos todos santos. Ou seja, essa é a meta nossa. Essa é a nossa meta. É buscar, encontrar e ser e viver essa santidade. Não uma santidade alienadora, uma santidade onde
nós queremos sempre relativizar as dores. Às vezes, nós transformamos a nossa liturgia, ou melhor, transformamos nossa linha de pensamento sempre no cunho ideológico, quando a teologia ela não é ideologia, mas sim motivação para a vivência. E Jesus, quando traz para nós bem-aventurados os feridos e as pessoas pobres de coração, a gente sempre pensa na pessoa humilde. Humildade e pobreza são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. A pessoa pode ser riquíssima e ter um caráter humilde. A pessoa pode ser pobre e ser orgulhosa, ser colocada sempre no sentido que eu tenho razão, eu sou dono da verdade. O evangelho que nós queremos seguir, o evangelho que nós devemos seguir, envolve buscar a santidade plenamente. Não de vez em quando, não sendo da igreja somente. Alguns querem, tipo assim, outro dia eu ouvi, não, estou dentro da igreja, não posso falar isso, falar aquilo. Não, a gente não pode falar palavrão, a gente não pode tomar certas decisões. Não é só dentro da igreja, é em qualquer lugar. A gente tem que transmitir, trazer da nossa casa, levar da nossa casa para a igreja e trazer da igreja para a nossa casa. Mas geralmente a gente tenta viver em dois mundos. Aquilo que eu faço na igreja, eu posso fazer em casa. Mas algumas coisas que eu faço em casa, eu não posso fazer na igreja. Isso é estranho, não é isso? A sua complexidade de viver o evangelho, apenas aquele evangelho dentro das quatro paredes do templo e o evangelho colocado fora do templo. E aí eu lembro muito bem do grande Pedro Causadáliga, também outro santo que viveu em nossos meios, que ele coloca: felizes são os pobres em espírito, aqueles que compartem com os pobres, os ricos, as esperanças, porque eles têm o reino em suas vidas. É contrariando toda a propaganda do produto, aonde o capitalismo, a regra do poder, a regra do ser é algo importante. Nós transformamos a nossa santidade em valores aonde a santidade é algo inalcançável. Outros ainda procuram a santidade como algo próprio de quem exerce ministério na igreja, seja padre, pastor, bispo, quando na verdade a santidade é convocatória para todos os batizados, para todos aqueles que caçam, que vivem o evangelho, que procuram conhecer o evangelho. Ainda olhando no sentido pleno, olhando para juntar fé e vida, não tem como você buscar a santidade, período de eleição, votando em miliciano, você votando em aqueles e aquelas que falam que bandido bom é bandido morto, lembrando que o nosso Senhor foi crucificado e classificado como bandido. Lembrando ainda que alguns que são cristãos católicos que defendem o aborto, que falam que matar é algo normal para uma criança que não pediu para ser gerada. Nós, cristãos, se queremos viver de verdade a santidade, devemos buscá-la não somente nos altares da igreja, não somente nos altares das comunidades, mas também no dia a dia, na condução, no trabalho. Já diria o Papa Francisco, né? A santidade ela não pode ser presa a um rito. A igreja tem que estar em saída. Não podemos transformar a santidade em algo que nos colocam fora do ambiente do mundo. O santo não é aquele que se tranca em sua realidade. O santo não é aquele que se tranca em um projeto egoísta e egocêntrico de religiosidade. O santo é aquele que de uma forma ou outra trabalha dentro do seu mundo, sempre sendo luz e sal para a realidade. O cristão que busca a santidade é um cristão que não se esconde, que não foge da luta. É um cristão que está inserido, um cristão que procura ler de verdade o plano de Deus e a vontade de Deus dentro do mundo. O evangelho de hoje, quando Jesus coloca as bem-aventuranças, ele não coloca as bem-aventuranças para aqueles que querem ficar à parte no mundo. Ele coloca a santidade, a bem-aventurança para todos aqueles e aquelas que querem de verdade fazer uma experiência e um encontro com ele. Por isso,
o evangelho de hoje ainda nos coloca nessa realidade. Buscar a justiça. Feliz aquele irmão ou irmã que busca a paz. A paz ela não é a ausência de conflito. A paz não é a ausência, não é a anulação da sua personalidade. Às vezes, como casal, nós costumamos dizer que quando o casal não discorda, o casal está anulado. Uma parte está anulada. E não podemos trabalhar com essa realidade de anular um ao outro. O evangelho de hoje e o dia de hoje, celebrar todos os santos, é celebrar todos os homens e mulheres, sobretudo nesse século. E lembrando que a veste, a ideia de santidade, ela nasce a partir do momento em que nós cristãos, nós, homens e mulheres, estamos lembrando dos mártires que morreram dando testemunha pela vida que nós temos. Por isso, hoje, eu quero celebrar todos os santos e santas. Também quero lembrar dos meus amigos, embora seja amanhã o dia dos mortos, dos fiéis defuntos. Eu quero hoje, com uma forma muito assim, histórica, fazer memória de homens santos, na minha visão pessoal, particular, que eu convivi. Meu amigo diácono José Geraldo Bregunce, de repente, ele poderia ser o padroeiro dos piadistas, dos brincalhões, com seu bom humor. Nosso amigo Padre Fernando, que veio a óbito esses dias atrás, e outros homens e mulheres, Dona Irene, uma senhora aqui de Japeri, que fez o óbito, veio a óbito, né, fez a Páscoa na segunda-feira retrasada, e todos os amigos e amigas que estão aí perdendo a sua vida, morrendo, perdendo, deixando essa realidade quando a pandemia está batendo na porta. Nós temos aí amigos e amigas perdendo a vida pela omissão do Estado, seja a violência. E nós queremos fazer memória dos mártires do século XXI, lembrando do conflito na França, onde dentro de uma igreja mataram, né, um muçulmano radical, acabou matando algumas pessoas. Nós, cristãos, devemos olhar sempre para a santidade não como algo inalcançável, mas algo real para ser vivido, partilhado, contemplado no dia a dia. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos ser fiéis à sua boa nova e que tudo que aconteça seja para a honra e glória dele. Sempre lembrando, santo não é aquele que está no céu, é aquele que está no meio de nós, que um dia foi e vai morar no céu. A santidade é um encargo que nós cristãos devemos buscar, mas não uma santidade que nos aliena e nos afasta da realidade. Uma santidade que nos insere na mudança e na transformação do mundo. Obrigado a você pela presença. Desculpa se eu alonguei muito. Obrigado a você. Não deixe de rezar hoje. Cristão tem a obrigação de rezar, participar das missas, celebrações. Possamos ser fiéis à boa nova do reino. Obrigado a vocês pela graça da presença. Rezemos. O tripé do cristão para a santidade é oração, esmora e lembrando sempre o jejum. Deus nos abençoe e nos ajude. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Vamos juntos? Essa é a nossa missão, buscar a santidade. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como estrela em noite escura. Eu sou como estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus
Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como uma abelha na colmeia. Eu sou como uma abelha na colmeia. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou profeta da verdade. Eu sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.